lá. Vamos lá? Pessoal, o nosso tema hoje, fechando a nossa série de mensagens sobre fruto do Espírito, hoje nada mais, nada menos do que domínio próprio. E a palavra domínio próprio, se você for pegar o fim de como nós estamos terminando com o tema, você vai ver que em todos os outros fruto é necessário que o domínio próprio esteja presente. Por quê? O domínio próprio é a dosagem, é o ponto de equilíbrio. Não tem exagero, também não tem falta de nada. Então esse dom chamado domínio próprio hoje, ele é de grande valia e importância para todos nós. Abra bem o seu coração para que você possa aprender bastante. De repente você sai daqui dessa igreja com uma pessoa mais mansa hoje, como foi no último culto, né? Porque momento de colapso a gente tem, né? Como foi falado no último culto, quem dirá que Moisés tivesse um domínio próprio nas vezes em que ele foi altamente fora de si, né? Se Moisés tivesse o controle do domínio próprio, certamente nós não veríamos aqui a rocha fendida, apenas ele comunicaria com a rocha, e dentre outros no qual nós aprendemos aqui no domingo. Se você não ouviu essa palavra de domingo, faço votos aí que você entre no YouTube. Por falar em YouTube, quem aqui ainda não é inscrito no canal da igreja no YouTube, levante sua mão, por favor. Quem não é inscrito? Quem não é inscrito? 2, 3, 4, 5. Você pode pegar seu celularzinho agora e ir lá no canal do YouTube e inscrever no canal da Rehoboth. Estamos à beira de 10 mil inscritos. Isso abre mais banda para a gente, mais visibilidade. É sempre bom. Então pegue o seu celular aí, se estiver em casa. Não esqueça de inscrever no canal. Você não vai assinar, não é para escrever nada, é apenas um toque, pim. Nem dói, pessoal. Você vai chegar lá no YouTube, Comunidade Evangélica Rehoboth, e vai botar assim, ó, inscrever-se no canal. Você vai aceitar, pronto, acabou. Aí a gente bate 10 mil inscritos rapidinho. Amém, pessoal? Beleza, pessoal? E pegue também as pregações e coloque no grupo da fofoca, coloque no grupo da vizinhança, coloque no grupo que não tem nada a ver, coloque no grupo das pessoas que passaram pela faculdade contigo, coloque no grupo lá que você está bem antigo. Deixa as mensagens surtir efeito lá. Amém, pessoal? Tem alguém comigo ou não? Bem, vamos lá. Então, a palavra domínio próprio é o controle sobre os desejos e paixões. Toda vez que a Bíblia vai dizer sobre domínio próprio, acredite, 90% está sobre negar-se a si mesmo na carne, ou seja, paixões desenfreadas, né? E aí como que a gente vai atribuir isso também a outras áreas? Você vai ver situações, jeitos, né? Como eu trouxe aqui do próprio Moisés, que poderia ter negado, né? Tido ali o autocontrole de si mesmo, né? Poder tomado uma postura diferente, não foi isso que ele fez, né? João também, mandando que os samaritanos fossem queimados. Então o domínio próprio é o controle sobre os desejos e paixões, ok? E também é a característica, melhor ainda, a característica de um cristão maduro. Essa eu gostaria que vocês repetissem, por favor. Domínio próprio é a característica de um cristão maduro. Gente, olha que bonitinho, aquele casal lá, ó, lá da esquerda. Fique de pé, os noivos casaram hoje. Olha lá, 1 ano em corte, já moravam juntos, já se conhecem há 7 anos, moravam juntos, acho que 3, 4 anos. Depois ele falou assim: pastor, eu pisei em Rehoboth, fiquei em corte com ela, casaram hoje. Hoje, meu filho, a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe, viu? Tiago, capítulo 3, verso de número 2, por favor. Bom, vamos ver aqui qual é a colocação que o nosso querido discipulador, certamente, Tiago, nos traz aqui uma motivação sobre autocontrole, sobre o domínio próprio, que também é um autocontrole. Ele diz assim, amados: é verdade que todos nós cometemos muitos erros, sim ou não? Se pudéssemos controlar o quê? Então aonde está o nosso ponto de exatidão sobre o que é certo e errado? Põe ela para fora, corta, acabou o problema. Tudo começa por aqui, ok?
até um pensamento, uma intenção que vem, nós precisamos colocar em prática falando, ok? Então, se pudéssemos controlar a nossa língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos, ou seja, a língua certamente inibiria outros demais defeitos de aparecer. Por exemplo, se colocarmos um freio na nossa boca, igual na boca do cavalo, podemos conduzir para onde quiséssemos. Quem controla o cavalo? Quem já andou de cavalo aqui? Não é em cima do marido, ok? Quem já andou sobre um cavalo aqui? Quem já andou? Cavalgou assim, ok? Quem dá ordem de comando no cavalo? O outro que está em cima, o irmão que está em cima, não é? Quem dá ordem de comando? Quem está em cima do animal, não é isso? E quando você puxa para um lado, ele tende a ir, por quê? Porque aquele freio, chamado freio na boca, se ele não atender, quem está em cima vai puxar com mais força e vai acabar machucando. Então, para que não, olha que coisa espiritual, para que não machuque, ele obedece. Para que não arranque sangue dele, ele obedece. Olha que coisa incrível. E a gente sabe que se não obedecer a direção que Deus quer, nós iremos nos machucar, sim ou não? Sim ou não? Aí ele vai dizer, por exemplo, se colocarmos um freio na nossa boca, ou na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde nós quisermos. Observe também que um pequeno leme, o que é leme? Quem não sabe, leme é aquele motorzinho, aquela hélice que fica atrás de uma embarcação. Aquele navio, aquele cruzeiro, aquele barco bem grande, se você for olhar, ainda que seja um barco de poucos pés, de 3 metros de comprimento, tudo, você vai olhar que existe um motor bem pequenininho, e existe uma hélice dentro daquela água em que não tem sentido nenhum aquela hélice fazer aquela embarcação, tome ela feliz. Então o que faz a coordenação da velocidade, a direção do barco também é o leme, que fica a parte de trás de todo o barco. Também observamos que um pequeno leme de um grande navio, se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com os ventos fortes, assim também a língua, algo pequeno que profere discursos grandiosos, sejam uma simples fagulha que é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo e um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo em uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Saber que existe um inferno debaixo da minha língua é perigoso demais. Devemos dominá-la e domar ela também. E o texto diz, no verso 7, o ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a própria língua. Ela é incontrolável, perversa e cheia de veneno mortífero. Às vezes, a língua vem e diz, deixa queimar, eu te amo, Jesus. A mesma língua blasfema, xinga, fala palavrão, maltrata e etc e tal. Aqui na igreja, todo mundo canta louvor e repete a Bíblia, mas em casa é o sangue de Jesus, o sangue de Jesus e o sangue de Jesus. Marido xinga a mulher, mulher xinga os filhos, o vizinho xinga o outro fala palavrão, o outro entra no carro e fala carvalho com tanta facilidade, como todo mundo diz aí. Será que nós ainda iremos continuar com os palavrões em nossas bocas? Será que você é mais do jogador de futebol que chega lá e fala, Deus seja louvado porque ele fez o gol, mas durante aquele treino, durante aquele futebol, ele xingou os 11 adversários dele, mandando todo mundo para o quinto do inferno? Será que nós iremos ter atleta de Cristo chamado esses aí? Que é onde o resultado vale mais do que o próprio caráter dele? Tem alguém comigo? Não. Tem alguém comigo aqui? Não. Então a língua, ou da sua boca, irmão, sai palavras que louvam o Senhor, ou da sua boca sai palavras que maldizem a Deus. Da mesma boca só sai ou bênção ou maldição. Nós não podemos contaminar a fonte. Às vezes louva o Senhor, às vezes o quê? Quarta no culto e durante o horário do culto, mas terminou, já começa a ser perverso novamente, ok? Na quinta o quê? No horário da cela. Mas a nossa boca tem que cultivar a santidade a Deus 24 horas. Então às vezes louva o Pai e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou, ou seja, falando mal de outro, fulano não presta, fulano é isso, aquilo, tudo outro. Assim a bênção e a maldição saem da mesma boca, meus irmãos. Isso não está certo.
A sua boca, ela é uma fonte inesgotável, é como uma fossa. Alguém já sentiu o cheiro de uma fossa onde as fezes estão indo? Você acabou de puxar a descarga do vaso. Existe um lugar na sua casa que é a caixa de passagem lá, e as fezes estão lá. Você não sente o cheiro, mas se você tirar aquela tampa, você vai ver quão incendiado é. Assim é a nossa boca quando ela é aberta de uma forma dissolúvel, uma forma que não agrada a Deus. Falamos coisas no qual fede, no qual traz odor às narinas de Deus. Então podemos dizer aqui que a sua boca, ou ela é uma fonte de Bauhaus, ou ela, como eu falei no casamento na segunda-feira, né? Ou a sua boca é uma fonte de virtude, ou a sua boca é uma fossa inesgotável. Talvez muitas fossas da sua casa e muitos vasos sanitários não tenham a quantidade de poluição que a sua própria boca tem. Isso é grave. Talvez a gente reclama de alguém, o fulano tem mau hálito. Não é o odor, é o que ele fala, o que ele julga, o que ele reclama. Você está entendendo? A mesma boca não pode louvar a Deus. Ou nós iremos decidir, através do domínio próprio, que a minha boca é uma fonte inesgotável de bênção, é água potável, água boa. Na minha boca vai sair palavra que vai trazer vida, ou da minha boca vai sair palavra condenativa que vai levar muitas pessoas, inclusive eu, serei o primeiro a morrer eternamente. Está comigo aqui, não? Nós precisamos decidir o que a gente quer da nossa vida. Não tem como sair, ele falou que não tem como sair. Ou da mesma boca você sai. Dizem que um copo de Coca-Cola, depois que você ingere ele, bebe esse copo de Coca-Cola, você tem que beber 20 copos de água para limpar a tamanha química da Coca-Cola. É verdade? É verdade? Dizem aí, se não for mal. Ou mais, né? Você imagina, irmãos, como é difícil nós glorificarmos a Deus, como é difícil, né? Nós acharmos o caminho da santidade. E aí a gente compromete aquilo que a gente anda lutando por uma palavra que sai da nossa boca. Por uma palavra de julgamento, por um palavrão xingado. E palavrão hoje parece que é coisa de cultura. Você não vive baseado em uma cultura, irmãos. Você não vive baseado em mercê uma cultura familiar, uma cultura do seu bairro, uma cultura da nação. Você é santo. Olha que coisa incrível. Quando Isaías ele viu o trono de Deus, o que ele falou? Senhor, os meus lábios é igual desse povo. Então se o povo se queixava, Isaías está dizendo, eu faço a mesma coisa. Se o povo xingava, Isaías está dizendo, eu faço a mesma coisa. Isaías está dando uma comparação, dizendo que não há diferença entre ele que viu a Deus e o povo lá. Aí Deus falou assim para ele, então tá, já que você confessou que o problema é teus lábios, teu linguajar, Deus liberou anjos que tocaram com brasas tiradas do altar de Deus sobre a boca do Isaías. O que eu entendo com esse episódio de Isaías capítulo 6? Que aonde eu falo que eu estou deficiente, Deus vai me curar nessa área. Se a pessoa pergunta para você, por exemplo, eu estou perguntando aqui, quem tem a boca limpa que louva a Deus? Levanta a mão. Mas agora, quem tem a boca limpa que louva a Deus? Se você não levantar, não estou entendendo. Quem tem a boca limpa que louva a Deus? Agora só abaixa se essa boca é de Deus de verdade. Se você não blasfema, não fala nada, está vendo quantas pessoas com a mão em pé? Não abaixa não, mentiroso. Não abaixa não. Não abaixa não. Porque o que mais sabem falar é carvalho, 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 carvalho. Todo dia, você vê um crente fala, irmão, palavrão, cara. Estávamos lá nesse passeio que a gente estava, peguei um cara, um guia turístico lá, o cara falou, não, eu sou crente, batizado, estou indo na igreja, não sei o que, estou assim, assim, assado, toda hora ele, um palavrão. Eu falei, irmão, tu já se converteu? Ele, a boca, né? Ou seja, o convívio normal de conversar com outras pessoas, ele não se mostra um diferencial. E isso é o domínio próprio. Domínio próprio é você não fazer parte de uma cultura, ainda que alguém esteja no seu trabalho, conversando de forma exagerada, uma forma indisciplinável, você não é. Ao ponto de a pessoa que você está conversando, trabalho, faculdade, no meio social, no convívio onde você está, perceba que você não está gostando muito da forma que está falando, e ele vai ficar todo constrangido, ele vai dizer assim mesmo, e esqueci, o fulano é crente, gostei. Você está entendendo? Essa é a postura. Porque se você está ali, você tem um grupo antigo, dos teus amigos do mundo, aí lá está palavrão, eu já cansei de sair de grupo. Tinha um grupo de primo, irmão, meu, grupo de primo, que só tinha palhaçada, vou falar aqui, pornografia, tudo de ruim. Eu fui sair, porque eu não faço parte disso. Mas tem gente que está no grupo antigo da faculdade e não converteu, até hoje não ganhou um amigo para Jesus, mas está lá. Aí depois não sabe qual é a fonte, qual é a brecha que o inimigo encontra. É grupo do trabalho antigo, é grupo do exército antigo, tudo.
e não converte ninguém. O problema não está ali, o problema é não conseguir alcançar eles. Se você em um ano não ganhou ninguém desse grupo, sai desse grupo, irmão. Não é a tua chamada para esse grupo, não. Deus não está contigo aí, não. Ou você muda essa característica ou vaza, sai. Pessoal, meu tempo aqui acabou, amém? Está comigo aí, não? Então nós precisamos cultivar, irmão. O domínio próprio começa pela boca. Quer ser um louvor? Porque não adianta vir na igreja toda vez que o pastor chama e fala: quem quer mais do Espírito Santo aqui, você vem. O Espírito Santo fala: como é que eu vou se ele já está preparado para perder tudo quando chegar lá fora? Ou como é que você vem da sua casa? Você vê o texto de Isaías, ele pediu para o Senhor tocar e não voltou a falar como ele falava antes, ele mudou. Então o nosso problema está esse, a constância não está sendo permanente em nós. Nós mudamos aqui no tempo do culto, então vem e mora na igreja, irmãos. Nós mudamos no tempo que a gente está lendo a Bíblia, então não para de ler, cara. Você tem vida, cara, você tem que passear, tem que viajar, tem faculdade, tem filho, tem um monte de coisa para você fazer. Mas que essas coisas não possam mudar o que vocês têm ouvido, irmãos. E agora nós caímos aqui numa coisa corriqueira, que é algo bem comum, chamado boca. Você já acorda com um vizinho teu falando palavrão, verdade ou mentira? Os amigos de faculdade, todos eles, meu irmão. Eu nunca gostei de palavrão, mesmo sendo mundo, quando eu era. Mesmo mundano, eu nunca gostei de palavrão. Sempre achei uma coisa baixa demais, sabe? Uma coisa muito ofensiva, um desrespeito. Eu não tive pai, como já falei com vocês, mas um padrasto, meu irmão, que se xingasse perto dele, já era. Ele tinha uma mão grossa de pescador que ele pegava no braço aqui, só isso, só um beliscão, mais nada. E eu fui ensinado assim: palavrão, tolerância zero. Tem alguém comigo? Não? Levanta a mão mais alto, você pode, palavrudo. Júnior, calma. Um vereador sentou aí e falou: te amo, Júnior. Nós precisamos nos controlar aqui. Vou falar bem calmamente para que todos possam entender o que está sendo comunicado nessa noite hoje. O que eu menos quero nessa noite é que você pegue o fogo do Pentecostes, porque pode ser um fogo de palha. Eu quero que você seja o Pentecostes na forma de viver. Amém, pessoal? Assim, verso 10, a bênção e a maldição saem da mesma boca, meus irmãos. E isso não está certo. Caso uma fonte pode jorrar água doce e água amarga, você escolhe, irmão. Você escolhe. Ou é fonte de água doce ou é fonte de água amarga, irmãos. Pode a figueira produzir azeitona e a videira produzir figo? Um não pode dar o fruto diferente da outra. Tem que ser o fruto da sua origem, da sua raiz. Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se as pessoas for procurar em você uma água doce, você sendo uma fonte salgada, você não vai dar, porque ninguém vai dar nada que não tenha, pessoal. Talvez essa seja a essência dessa noite do Evangelho da nossa vida, como característica. Por que você não consegue ter uma constância? Porque não é a tua essência ainda. Mas eu já tenho tanto tempo de igreja. Cara, a gente já cansou de ver pessoas, meu irmão, batendo carteirinha de igreja, aposentando na igreja, mas não mudaram, não nasceram de novo. Não mudaram característica, não mudaram forma de pensar, não mudaram forma de ver a vida, não mudaram forma de falar. Não se permitiram. Está comigo aí, pessoal? Ai, boca. 2 Pedro capítulo 2, verso 1, por favor. Virtudes necessárias de um cristão. 2 Pedro capítulo 1, desculpa, André, verso 3. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Vamos lá. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo em que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua gloriosa e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Repete comigo, promessas. Agora preste atenção na tônica desse capítulo. Trata muito de promessas, que muitas promessas não chegam em nossas vidas por ausência de domínio próprio. Por que muitas promessas não são confiáveis para a gente? Porque nós iremos estragá-las, iremos descartá-las. Então ele diz que a excelência do poder dele fez grandes e preciosas promessas em nossas vidas. São elas que permitem que vocês participem da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos o quê?
humano. Peraí, a carta está dizendo para nós que há um desejo divino e há uma corrupção humana. E ele está dizendo assim: existe um ringue desde que você nasceu. Desde que a tua consciência se tornou a consciência de pessoa madura, desde que você conheceu entre o bem e o mal, o certo e o errado, existe uma consciência. É inevitável que você lute todos os dias. Todos os dias temos que ter a nossa negação. Existem dois reinos lutando pela nossa alma. Uma briga infindável. Não que Deus tenha que entrar num ringue para lutar com Satanás, mas uma briga dentro de nós mesmos. Indecisões nossas. E existe com as nossas indecisões ou decisões um lugar que tudo aquilo que a gente pratica vai nos colocar sobre um lugar. Se a nossa natureza for pecaminosa, humana apenas das coisas da terra, iremos para o inferno. Se a nossa natureza nasceu dentro de nós, um novo homem, um novo Adão, alma vivente, iremos para o céu. É isso que o texto está dizendo para a gente. Ele vai dizer assim, diante de tudo, verso 5, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Quem tem promessa sobre a sua vida? Quem tem promessa de salvação sobre a sua vida? É de graça. Nem bateria de relógio. Requer o quê? Esforço. Josué vai entrar na terra prometida. O que Deus fala para ele? Josué, já te dei a terra. E agora? Esforça-te, tem de bom ânimo. Então não existe nada em que Deus vai fazer e que não conte com a matéria que somos nós. Jesus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Mas tinha um monte de gente só olhando. Completa o milagre, não, vocês precisam tirar a pedra. Então o domínio próprio não é Deus, sou eu depois que a luz da verdade acendeu na minha vida. Domínio próprio sou eu depois que eu recebi a excelência de Deus, depois que eu permiti que a pessoa do Espírito Santo governe meus sentimentos. O domínio próprio ele consegue achar lugar e estabelecer em nossas vidas. Somente no ato permitivo, não é forçado. Diante de tudo isso, esforcem o máximo para corresponder a essas promessas. Acrescente a fé, a excelência moral. Repete comigo, excelência moral. E excelência no conhecimento. Desculpa, diga moral no conhecimento. O texto 2 vezes trata a palavra moral. O que a palavra moral tem a traduzir no dicionário para nós? Valores e ética. É ética uma pessoa ser bocuda? É ético um cristão falar palavrão, palavra de baixo escalão? Então, cadê a sua moral? Cadê a moral como pai? Cadê a moral como mãe? Cadê a moral como cristão? Cadê a moral como servo, como líder, como pastor, como homem e mulher de Deus? Moral, irmãos. Moral é ética. Ética. Está comigo aí? Não. Ao conhecimento, domínio próprio, verso 6. Ao domínio próprio na perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. Então tem um resultado aqui de caminhada. Qual é esse resultado? O conhecimento. Conheci a Deus, agora eu vou adquirir o domínio próprio. Agora, já que eu tenho o domínio próprio, eu vou para a perseverança. Já que eu tenho a perseverança, agora eu vou me devotar a Deus. Repete comigo, por favor, irmão. Conhecimento. Vou para o domínio próprio. Mais alto, pessoal. Domínio próprio. Do domínio próprio, vou agir de forma perseverante. Da minha perseverança, vou ter uma vida devota a Deus. Acabou. Vejam bem como é que é tão fácil entender isso aqui. Difícil é praticar. Mas esse é o propósito nosso nessa noite hoje. Do conhecimento. O que é conhecimento? Quem aqui já entende um pouquinho de Bíblia, irmãos? Por favor, mãozinha levantada, é sempre aquela resposta bem clara para mim que estou aqui. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, levanta a mão. Beleza. Quem já está um pouquinho na presença? Quem já é batizado? Quem já fez encontros com Deus? Reencontro, fruto fiel, consolidando. Beleza? Conhecimento. Já tem o suficiente. Ah, pastor, eu entrei aqui agora, ainda não tem. Já está tendo. E nós somos senhores daquilo que nós estamos ouvindo. Ainda que seja um mínimo, olha o telefone. Ainda que seja um mínimo, mas já está entrando conhecimento. E depois que conheço, o que eu tenho que fazer? Domínio próprio. Por exemplo, eu vou falar sobre ética, sobre pecados e sobre acertos também. Vamos lá. Então, por exemplo, você está aqui ouvindo a palavra, veio para o culto, está buscando a Deus. A palavra está te corrigindo. Dentro do teu carro, no porta-luva, tem um maço de cigarro. Já entrou o conhecimento. O que vai ter que fazer agora? Vai ter que avançar.
o próximo passo, porque o conhecimento entrou, ouviu a palavra de Deus, então depois de você ouvir, o conhecimento entrou, agora você vai ter que ter o domínio próprio. Vai abrir o porta-luva do carro, vai dar vontade, vai entrar em abstinência, você vai dizer o quê? Não dependo disso, não nasci com isso, não sou disso. Isso era um momento de estresse meu, era um momento de fuga meu, agora estou lapidado no Senhor, estou entregue no Senhor, quero caminhar, prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu sei que as promessas que Deus tem na minha vida, pronto! Agora já pensou, pergunta o quê? Já pensou? Gente, vocês estão fracos hoje, viu? Já pensou? Se tudo que a gente tem ouvido aqui, em todos os cultos, fosse uma verdade de prática e vivência lá fora? Não, já pensou, irmãos? Pega os cultos que foram ministrados aqui esse mês de março, fevereiro. Dom do Espírito, fruto do Espírito. Se tudo isso nós conseguíssemos colocar em prática, você estava voando. Você não seria mais uma pessoa, ser humano, você seria um anjo. Seria um anjo. Mas a gente entra no culto, aí sai, o marido continua agressivo, a mulher continua rixosa, filhos continuam desobedientes, o cara continua na pornografia, continua ainda a falar palavrão, continua ainda no grupo de fofoca. O pastor fala, amizade do mundo é inimizade para com Deus. Muitas pessoas não vê lógica, mas o seu Instagram é cheio de coisas do mundo, pessoas do mundo que não têm mínimo de empatia com a verdade do evangelho que você prega, mas você segue. Mas você não tem a capacidade de excluir, porque o teu emocional é preso a pessoas. O teu emocional é preso a telinha, a amizade. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Ah, tá, pastor, mas espera aí, não tem nada a ver um amigo à distância. Você é uma fonte, irmão, e da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água. Ou é boa, ou é ruim, pessoal. Você está comigo, pessoal? Espero que esteja de verdade mesmo. Verso 7, a devoção a Deus traz a fraternidade, o amor ao próximo. A fraternidade também traz o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor e Salvador. Então a carta traz para nós um exponencial de crescimento, irmãos. Eu nunca vi a Bíblia querer te diminuir no crescimento. A Bíblia sempre quer que você diminua dos teus eus, da tua vaidade, para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas suas fraquezas. A intenção da Bíblia é te diminuir do homem mau, te aniquilar esse homem mau, o homem perverso, para quê? Para que o novo homem possa ser aceso nele. E a Bíblia termina dizendo para a gente que se nós perseverarmos nessas coisas, nós iremos ser muito produtivos e úteis. Por que você não é produtivo? Por que você não é útil? Por quê? Porque características seculares ainda estão impregnadas em sua vida. Está comigo, irmãos? Você quer louvar a Deus, o teu ouvido. Quem ama louvor aqui? Mas quem ama louvor e ouve o louvor, mas também ouve a música secular? Tem lógica, irmão. Você se converteu, irmão. Você se converteu. Pastor, o que tem a música secular? Eu sou refém daquilo que eu ouço. Uma música secular, mais uma vez, vai te remeter a um passado, uma lembrança, e o velho homem vai estar sempre vivo, sempre vivo. Ah, porque as músicas cristãs hoje também são só o sangue de Jesus. Irmão, dá para escolher umas maneiras. Tem umas bacanas demais, irmão. Tem umas que só o sangue de Jesus, irmão. Mas tem umas bacaninhas, irmão. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu sou crente pelo que eu ouço. Eu sou crente pelo que eu olho. Eu sou crente pelo que eu falo. Aí você pode reparar que você vai passar tempo na igreja, anos na igreja, né? E não vai mudar nada, porque Deus não consegue ter a totalidade sua, então Ele não vai se manifestar na totalidade para você. Por que você não perde tudo de Deus? Porque Deus nunca desiste de você, Ele espera que sempre você mude algumas coisas. Aí Deus espera uma mudança, através de uma palavra dessa, uma mudança, através de um ensinamento desse, uma mudança. Ele está sempre esperançoso, Ele nunca desiste da gente, é um amor incondicional, Ele ama a gente. Mas algumas promessas precisam de comportamento de pessoas maduras para que possam mudar em nós. Está comigo aí não? Romanos capítulo 6, verso 14. Eu chamaria todo esse linguajar, essas coisas de se ouvir, lugares de frequentar, e pessoas que você tem como espelho, de forma errada, eu chamaria de Senhor. E Romanos, Paulo vai dizer aos Romanos,
capítulo 6, verso 14, assim: o pecado não é mais seu. Talvez é isso que nós precisamos entender. O pecado não é mais meu senhor. Quando eu era do mundo, eu tinha que fumar um cigarro. Estou dizendo, eu nunca gostei de cigarro. Eu, uma forma de expor as ideias. Eu tinha que fumar um cigarro para me acalmar. Depois da janta, eu tinha que fumar um cigarro. Então tinha umas práticas que alguém era o seu senhor, para te oferecer uma calmaria, para te oferecer um sossego. Quem não já foi, bebeu num bar, abriu garrafas e garrafas e garrafas para esquecer o problema? Seu senhor. Porque aonde você deposita o seu tempo, aquilo se torna o seu senhor. Então quando você era do mundo, um jogo de fé, jogo do bicho, irmão, seu senhor, você estava apostando uma sorte sua financeira em um jogo de azar. Lavar dinheiro por detrás daquilo, você foi um alimentador. Você que jogou no bicho e ainda joga no bicho, o tiro que pegou na cabeça do rapaz lá, você é o assassino, porque você financiou. Quando há alguém matando alguém, irmãos, quando há alguém de uma artimanha, de forma direta, objetiva, roubando alguém, somos quem? Somos nós, a sociedade, que cobra. Os criminosos estão aumentando. Aí o pai de família ganhou um salário, aí desce em camará, passa na boca, vai uma rapinha e vai para casa. Ele quer que a criminalidade passe, ele quer que a criminalidade deixe de existir, como se ele é o financiador do produto. Explica aí, irmãos. Cadê, irmão? Essa ausência de Deus me deixa minha alma perturbada com vocês. Vai para a igreja, tem culto, tem Bíblia, tem ensinamento, tem discipulado, mas não preenche. Por quê, irmão? Ausência de domínio próprio, de interesse de onde quer chegar, irmãos. Tudo bem, pessoal? Aí você não pode ter uma TV a cabo, mas vai lá e bota uma gatunete. De quem é a gatunete? Você acha que o crime vai parar? A sua coparticipação, você é sócio, você está lá. E aí, pessoal? O menino que botou o fuzil na linha amarela hoje para roubar um carro, ele estava te representando. Ladrão coparticipativo. Boa noite, irmãos. Você quer ouvir o que, irmãos? O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas é sobre a graça. Aí está o problema da humanidade. Pregam-se uma graça sem correção, uma graça que não vai ter tribunal, e está todo mundo lambuzando. É arriscado o bandido vir para o culto de manhã para pedir a bênção e à noite ir para o plantão da boca de fumo. Olha como é que estão as coisas. Você passa em frente a ele, com a Bíblia na mão, ele fala, ora por mim lá. É orar o quê, irmão? Sai dessa vida aí, irmão. Se eu não quero, não é a oração que vai me alcançar, irmãos. Quer agora? Vamos embora. Porque todo mundo que Jesus entrou de frente, ele falou, vai e não faz mais. Como é que eu vou orar se você não sai? Tem que ter uma movimentação, irmãos. Tem que ter um esforço. Está comigo aí, não? Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? É uma pergunta. Porque já que nós conhecemos a graça de Deus, vou pecar, porque na próxima Santa Ceia eu vou tomar e vou me remir pelo corpo, pelo sangue, está tudo certo. Eu vou pecar porque Deus é generoso, é misericordioso, vai estar tudo bom. Eu espero que o silêncio de vocês seja a cadeira do pensamento para todos. Para todos nós, beleza, irmãos? Mas então eu vou abusar agora eu vou pecar, porque existe um Deus de milagre, existe um Deus regenerador, existe um Deus perdoador, existe, mas o texto está perguntando, porque Ele é assim, eu não vou mudar? Porque Ele sempre é um Pai bondoso, eu não vou mudar? Eu vou fazer da graça uma desgraça? De maneira nenhuma. Verso 11, da mesma forma considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para uma vida em Cristo Jesus. Nós não podemos chamar a carne de nosso Senhor. Pastor, a carne é fraca e pecar é vitamina para a carne. Pastor, não consigo me controlar.
Irmão, se não consegue controlar, sobre casamento, Paulo vai dizer, se não consegue se conter, Coríntios capítulo 7, casa. É melhor casar do que se abrasar. Tem gente se abrasando, fala, pastor, porque eu não encontrei a pessoa certa. Mas aí para você encontrar, vai ficar ter que experimentando, dune, pera, uva, maçã, salada mista. Acho que até passou já, porque isso era só beijinho. As mulheres hoje não tem nem critério. Estava conversando com minha esposa hoje, esses dias. As mulheres estão tão carentes que não tem nem critério. Não olha se o cara é trabalhador, se o cara é um cara honroso, não olha nada. Elas acasam dizendo assim, quero cama. Pensamento de prostituta. Tinha que casar pensando numa família, numa ética, numa conduta, numa vida cristã. Aí casa, some da igreja, porque estava somente relacionado à vida conjugal. A vida transar. E aí, irmão, acabou. Vai te extorquir toda, vai atrapalhar o seu emocional. Daqui a pouco está você aqui com mais 7 em cima. Por quê? Porque mexeu com o emocional. Está toda bagunçada. Pessoal, vamos valorizar, pessoal. Dá uma valorizadinha aí, pessoal. As irmãzinhas estão tão carentes, estão tudo em sites de namoro. Bota seu perfil lá. Quem está do outro lado do teclado te conhece? Olha como é que eu estou expondo a minha intimidade. Está comigo aí, pessoal? Vamos parar, pessoal. Metanoia. Veja bem hoje, domínio próprio, pessoal. Domínio próprio, ainda que não esteja como eu queria, mas eu devo me comportar como se já estivesse, irmãos. Isso é domínio próprio. Alguém pode dizer amém aí? Amém. Vamos voltar a 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, por favor, que nós já lemos lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, por gentileza, e o 11, André. Fala para o amigo do seu lado, força, amigo. Por isso, irmãos, trabalhe ainda mais de forma arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados, the chosen, escolhidos. Trabalhe ainda mais, irmãos, arduamente, ou seja, empenho, se lance para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Irmão, quer se envolver menos com as coisas lá de fora? Quem quer? Menos pensamento com coisa lá de fora. Se envolva com as coisas de dentro. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz assim, os solteiros, digo eu, Paulo vai dizer, não o Senhor, cuide das coisas de Deus. O solteiro tem que se empenhar em quê? Em cuidar das coisas de Deus. Quer ver um tempo de santidade, irmão? Tire rede social da sua vida, irmãos. Bota a Bíblia, bota devocional. Quer ver um tempo de santidade? Chegue no culto com antecedência, chegue na cela com antecedência. Faça o que o jovem falou aqui, irmão. Tem uma vida de devocional. Acorde pela manhã, antes do trabalho, faça um devocional, irmãos. Vive uma vida de louvor em seus ouvidos, irmãos. Você vai se encher de informação, sabe? Aí que você vai começar a neutralizar, a enfraquecer o homem carnal. Quando você for ver, você está super bem, está sonhando com o céu, meu irmão, está falando em línguas, está decolando, está avançando, já não tem mais masturbação, não tem mais filme pornográfico, não tem mais desejo. Por quê? Porque você anulou essas mentiras na sua vida, irmão. Com quem você se envolve, você se torna parecido. É verdade ou mentira? Assim, sua entrada no reino de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, será acompanhada de grande honra. Então, se eu for um homem espiritual, eu entrarei no reino dos céus. Se eu não for um homem espiritual, for um homem carnal, eu não vou herdar o reino dos céus. Ponto, acabou. Perguntinha, quem está gostando, seria uma idiotice minha, né? Não é legal isso. Não é legal, não arranca sorriso, não traz like, né? Está comigo aí, não? Não é o que queria, mas é o que precisa. Gálatas capítulo 5, verso 17. Há uma guerra entre carne e espírito, maturidade e imaturidade. Gálatas 5,17 é o nosso texto base no qual a gente trabalha obra da carne e fruto do espírito. Eu não me lembro de ter falado ele nesses frutos todinho, a não ser no primeiro que iniciei. Do segundo até o 8º não comentei. E agora, assim como eu iniciei no primeiro, também quero terminar no último falando desse texto, ok? A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. Natureza humana, sou um homem comum,
habito no meio de um homem de impuros lábios. Meu pastor, caramba, meu patrão é ímpio. Tá doido? Meu patrão é ímpio. Meus pais não são crentes. Meu filho desviou. Minha comunidade é totalmente perversa. O nosso padrão é esse. Eu até separei uma palavra, mas para não ficar muita coisa hoje, vou comentar. Uma parte que eu separei diz sobre Ló. O texto chama Ló de justo vivendo em Sodoma e Gomorra. E Deus teve tanta misericórdia de Ló, que avisou para o seu tio, um pai adotivo na fé, queria destruir a cidade, mandou um mensageiro e alguém intercedeu pela vida de Ló. O texto mostra que as filhas de Ló eram virgens, portanto que Ló apresenta suas filhas aos anjos, quer dizer, aos moradores, né? Podem possuir as minhas filhas e deixem esses anjos em paz. O texto mostra Ló num lugar perverso, ainda se mantendo em santidade. Como é que pode ser assim em VK? Como é que pode ser assim no Rio de Janeiro, onde o pecado é o pecado tropical, né? Sensualidade. Parece que a gente vive um carnaval de janeiro a janeiro aqui, todo mundo pelado. O vídeo que mais rola é vídeo de sacanagem, vídeo corretivo de palavra de Deus, ninguém compartilha. Mas vivo de sacanagem, de putaria exacerbada por aí, todo mundo quer dar uma curtidinha e dar uma olhadinha. Por quê? Por quê? Fala para mim. Achou feia a palavra putaria? Eu estou verbalizando aquilo que vocês fazem e não enxerga. É o que não enxerga. Todo mundo faz e não enxerga. É um videozinho, é uma coisa que um amigo mostra no grupo, aí vai lá, uma esposa em casa, mas ainda tem grupo que passa a mulher pelada. Está comigo, meus irmãos? Espero que sim. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquele que deseja a natureza humana. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai falar, não vai por esse caminho não. O Espírito Santo sempre vai dizer, não faz isso não. Mas a nossa natureza humana, por muitas vezes, abafa o ouvido para essas coisas. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que entendem e querem fazer. Verso 19. Carne e imaturidade. Quando seguem o desejo da natureza humana, os resultados são extremamente claros. 2 pontos. Imoralidade. Uma vida depravada. Uma vida cheia de ilegalidade. Pornografia, o cara vê. Revista de mulher pelada, o cara tem. Desejo e cobiça pelo marido da mulher casada, ela tem. Ou ele tem. Vontade pluralizada agora de sexualidade. Não, eu não tenho preferência. Ele tem. Imoralidade sexual. E cada vez mais a gente tem que abrir um parente, não pode mais fechar o parente, tem que deixar aberto, porque está surgindo outras colocações agora. Outros desejos agora. Estava vendo uma reportagem esse dia de uma jogadora que ela fez a sua certidão de nascimento, esqueci o nome que ela deu, misericórdia. Alguém sabe? Uma jogadora de futebol que ela fez, que ela não tem definição no seu corpo, ela não sabe se ela é mulher e sabe se ela é homem. Não é binário não binário não, outro nome. Alguém sabe não? Está no Globo.com lá. Então ela fez, não botou masculino nem feminino, tem outro nome. Não é esse não, minha irmã. Não. Muito obrigado, sábio. Qual o nome? Intersexual. É isso mesmo. A mulher, qual o seu sexo? Sou internacional, sexual. Podia falar que era Grêmio, né? Eu sou Inter, né? Sou Inter. Se ela fala isso lá de um torcedor de um Grêmio, ela toma um tchuf, até explicar que é alguma coisa, né? Então você se complica, né? Então é inter o quê? Intersexual. Um time de futebol metido agora. Então ela não é mais masculino e feminino. Olha o que a gente tem. Como é que a gente vai trabalhar, irmãos, agora? Só que a palavra de Deus já nos preparou tudo. A saber, eu estava vindo para cá e falei para minha esposa, meus filhos ouvindo. Fiquei muito feliz hoje. Eu tive um sonho, irmão, que eu não queria nem acordar. Deixa eu explicar para você não cair em julgamento. Calma aí. Eu sonhei que parece que Jesus tinha voltado, mas eu estava. Para o meu conforto, todos vocês estavam juntos.
Se o pastor não vai, eu não vou. Ei, peraí, deixa eu explicar o sonho. O sonho era assim. É como se tivesse um pré-apocalipse instaurado, um governo do anticristo já vigente, e só esperando a atuação da igreja subir. E começou uma perseguição antes dela, agora você vai entender, uma perseguição antes dela subir, como se a gente tivesse proibido já de pregar o evangelho, e proibido já de falar da palavra de Deus, muito real no sonho. E aí eu peguei e comecei a esconder vocês, comecei a esconder minha família, comecei a dar fuga para todo mundo e proteger, e Deus me dava tamanha força perante o exército que estava atrás da gente, que eu me sentia um super-homem num sonho. Cara, falei, não quero acordar não, e os caras tudo armado com bomba e com tudo, eu tinha poder, irmãos, de esconder, de guardar, sabe, de cuidar, maravilhoso, e o bom disso tudo é que vocês estavam junto comigo. Mas ainda assim, por que eu digo que não era um arrebatamento? Porque dentro do sonho, você vai nos Estados Unidos, a Bangu, rápido, né? O sonho é assim, não tem medida não, você vai, isso é tudo, né? Aí, no sonho não tinha notícia nenhuma da volta de Jesus em mundo nenhum, só uma perseguição sobre a igreja absurda. E aí, isso pode acontecer agora nos últimos dias, antes da volta de Jesus. Só que eu não vi vocês longe de mim não, viu? Tem alguém comigo aí não? Aleluia, só isso. Esse era o sonho. Amém? Verso 19. Quando segue o desejo da natureza humana, os resultados são extremamente imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Irmãos, olha só como é que a gente pode estar pecando e não sabendo. Sensualidade, irmãos, é a intenção da roupa que eu uso, se é para ficar bonita ou para ficar gostosa. Se eu posto uma foto, é porque eu estou com minha autoestima ou quero me expor. Eu ainda sou da opinião, praia é lugar de biquíni, é lugar de maiô, lugar de sunga, é um habitat propício para isso. Vai ficar tomando banho de calça e de blusão, bocó. Quem vai para essa igreja? Ninguém, nem eu. Mas irmãos, vale a pena ficar pegando uma marquinha e depois ficar tirando fotinha da marquinha? Vale a pena, irmãos? Peraí, irmãos, já é uma sensualidade. Você está entendendo como que a gente pode ser sensual e às vezes sem perceber? A carne é sua, a foto é sua, o Instagram é seu, mas eu posso me tornar sensual, sim, ao menos ser, mas dando vazão por algumas coisas. E outra coisa ainda, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, meu Deus do céu, profundo inferno aqui, excesso de raiva, ambições, egoísmo. Gente, deixa eu falar isso tudo aqui, irmãos. Começa a vir uma nuvem preta para cá, quer ver? Olha só, desejos da natureza humana, resultados são, olha a mente como é que fica pesado, olha só, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, excesso de raiva, ambição, egoísmo, dissensão, inveja, bebedice, festança, desregradas e outros pecados semelhantes a esse. Repito que nenhuma dessas práticas herdará o reino do céu. Não fica pesado, irmão? Tanta coisa em que a gente for aplicar o sentido dela, a gente vai ver que muitas dessas coisas não abandonou ainda aqueles que falaram que nasceram de novo. Agora, isso é quando a carne vence, ok? Já que nós estamos numa luta aqui, porque o que é domínio próprio? Domínio próprio é o seguinte: eu vim do mundo, vim da carne, eu entrei na igreja beberrão, entrei na igreja falastão, entrei na igreja eu era um mau caráter, entrei na igreja eu era um perverso. Agora eu preciso mudar comportamentos, preciso ter domínio próprio. Essas coisas não deixaram de existir, mas eu deixei de alcançá-las. Essas coisas ainda existem, mas eu deixei de desejá-las. Sou eu, domínio próprio está em mim. Está comigo aqui? Não. Talvez lá não mude, mas quem mudou foi aqui. E existe uma natureza da carne, que é essa. E quem é que pratica essa natureza? Um cristão imaturo. Tem tempo de igreja, tem tempo de idade, mas não tem maturidade. Agora, quando ele se torna maduro, veja bem, verso 22 ao 25, por favor. Mas, graças a Deus, o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e hoje, domínio próprio. Um novo homem, irmãos, uma natureza do Espírito,
Um homem maduro, uma mulher madura. O que é uma pessoa madura? Uma pessoa que tem consciência do que está fazendo. Ela tem consciência dos atos que ela vai praticar, das palavras que elas vão falar, ok? Então uma pessoa madura, ela muda comportamentos e ela produz uma vida de espírito, no espírito, uma vida de amor, de alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram as suas paixões e desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas. Engraçado, repete isso. Em todas as áreas da nossa. Por que a gente não deixa em todas as áreas? Veja bem o jovem rico, quando chega para Jesus e falou, faço tudo. Jesus falou, só te falta uma coisa. Todo mundo tem uma coisa para renunciar. A gente vai dizer assim, não, eu não desfiz dessa estátua aqui porque é da minha avó, sabe? É em memória da minha avó, né? A gente fica guardando sentimentos desconstrutivos e deixa de viver um novo homem, por quê? Porque a gente ainda tem um senso de remorso. Está comigo? Não. O cara se converte, ele pega uma imagem de idolatria que ele era idólatra. Aí ele não quebra a imagem, não joga fora. Sabe o que ele faz? Ele bota na esquina para outro pegar. Se o mal que você não quer para você, você não deve desejar para ninguém. Ah, eu me converti, pastor, eu vou dar a minha cachaça para o meu vizinho. Você quer um bêbado do seu lado? Você está buscando paz, é isso que você quer? Se converter, o que você vai fazer? Você vai abrir todas as garrafas, vai tirar a tampa do uísque, a tampa do vinho, você vai fazer o quê? Ralo abaixo. Ainda vai botar um louvor, vai dizer assim, a casa onde Deus habita não tem mais dessas coisas. Está comigo ainda, pessoal? Essa é a condição do homem espiritual, é desfazer literalmente das obras antigas, pessoal. É desfazer. Eu trouxe uma comparação aqui muito incrível, e para a gente finalizando, sempre porque a gente fala isso, a gente vai ter isso, né? Eu estou finalizando. Do meu lado foi automático. Em Gênesis capítulo 25, verso 29, diz assim, Gênesis 25, 29. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou no deserto, exausto e faminto. E ele disse no verso 32, André, por favor, estou morrendo de fome. Disse Esaú, de que me serve o direito de filho mais velho? Qual é o nosso tema de hoje? Qual é o nosso tema de hoje? Esaú me vai caçar. Por 2 vezes ele perdeu na caça. Uma foi quando ele trocou a primogenitura e a outra foi quando o irmão dele pegou a bênção dele. Eu digo que o resultado de Deus abençoar outro irmão já está na displicência de cumprimento da palavra no qual ele deixou escapar aqui. Algumas consequências de não acontecer no futuro não são porque alguém não deixou de olhar, porque tem que acontecer, porque é a semente que foi plantada. A semente de Esaú foi aqui, ó. Abandonar a Deus aqui, ó. Deixar Deus aqui, ó. O que aconteceu com ele? Chegou exausto da caça, não pegou nada aquele dia, e ele disse, estou com fome. O irmão preparou um guisado, o irmão deixou aquele cheiro subir da comida gostosa, e o irmão falou assim, eu te dou com uma consequência. Isso está entre o versículo 30 e o 31. Eu te dou com uma condição. Qual a condição? Você me dá o direito de ser o irmão mais velho, você me dá a sua primogenitura. Aí o Esaú, podendo encaixar e ver o valor que tem a primogenitura e o valor que tem um prato de lentilha. Ora, a primogenitura é descendência, o prato de lentilha só sou eu e não há mais quem possa me suceder. Então quando eu caio, eu acabo com a minha dinastia, eu acabo com a minha geração. Mas quando eu bloqueio o mal, não aceito ele, eu estou abençoando as minhas gerações futuras. Por isso que o pecado nunca é sobre você. Os seus erros irão passar, os seus acertos também passarão. É aí você que escolhe o que você vai pôr à frente. E Esaú, ele vem faminto. No verso 32 ele diz, estou morrendo de fome, disse Esaú, de que me adianta serve o meu direito de primogênito, de filho mais velho? Ou seja, não vejo popularidade nenhuma nisso, não vejo eloquência nenhuma nisso, valor nenhum nisso. Lembra? Não vejo moral nenhum nisso. E Esaú, ele vai pegar o seu direito de ser o filho mais velho. O que um filho mais velho tinha, Vera? Ele tinha todo o direito de toda a herança do seu pai. Ele tinha um nome a zelar. Já falei algumas vezes, quero repetir, faz parte do contexto. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Não tinha que ser assim? Tinha que ser assim. Por que muda? Por que muitas pessoas alcançam o lugar onde era teu?
Porque você se vende por um prato de lentilha diariamente. Aí fica falando, Deus colocou outro, Deus olha para o outro e não olha para mim. Ei, todo mundo tem momento de fome, mas não é sobre o momento que a gente está falando. O momento de fome de Esaú comprometeu a descendência dele. Agora ele chega faminto, chega cheio de fome, tarado pela comida, e ele vai dizer, de quem me serve um direito de filho mais velho? Então Jacó, verso 34, então Jacó lhe deu a Esaú um pedaço de pão ensopado, de lentilha. Esaú comeu, levantou e foi embora. Assim desprezou o direito de ser filho mais. Quantos de nós fazemos isso aqui, irmão, diariamente? Desperdiçamos por falta de um domínio próprio, uma sede momentânea, uma carência momentânea. Pessoas estão carentes, como eu falei, estão casando com qualquer um. As pessoas estão carentes, estão lhe entregando a qualquer um relacionamento. Momentos, irmãos, não pode definir o que Deus preparou para você, irmãos. Já ouvi uma palavra que Deus se chama de príncipe, de princesa, menina dos olhos dele? Já falei, até tentei tocar nos olhos aqui. É sobre isso. Todo dia vai ter alguém com um prato de lentilha, ou seja, todo dia alguém vai oferecer a minha necessidade. Todo dia as páginas da internet, o grupo de amigos vai oferecer o que eu estou em falta. Na verdade, tem duas pessoas e três que sabem que você tem falta. Uma é você mesmo, a outra é Deus e a outra é o inimigo. O inimigo vem te cercando de geração em geração, irmãos. O inimigo conhece a necessidade, os pontos fracos e fortes do seu pai. O inimigo conhece os pontos fracos e fortes do seu avô. O inimigo conhece a tua corrente sanguínea. Ele sabe que algumas características são de hereditária, são de família. Ele sabe porque que você ainda não mudou a grosseria. É porque você ainda tem traumas da mãe, traumas do pai, traumas do passado. Ele sabe de tudo. Mas Deus também sabe. E Deus está chamando a gente para viver o quê? Um novo homem, o domínio próprio. Peraí, meus pais me deram isso é a herança? Mas é a herança que Deus me deu para mim. E a herança que o Senhor construiu para mim. Até quando a medicina vai influenciar e vai anular as páginas da Bíblia? Quer ver uma coisa? A medicina chega para a gente na maior cara de pau, na nossa frente, e fala assim, os seus pais têm isso, você também vai ter. E a gente aceita. Se o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado, eu estou diante de um médico nas limitações dele, mas aonde ele não encaixa, aonde a minha fé não bate com a teoria dele, com a lógica dele, aonde a minha fé não encaixa com a gramática da faculdade dele, com a ciência humana, eu não vou ficar. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Eu não posso. Então diariamente nós somos bombardeados a vivenciar e viver o velho homem todos os dias, irmãos. Todos os dias. Aí você provoca ações que teu pai fez com a tua mãe, mas você brigou a vida inteira dizendo que teu pai era um bobo, era um idiota, um homem agressivo, e hoje você se tornou um mosquinho evoluído do teu pai. Você reclama a vida inteira que teu pai te abandonou, não te criou, e hoje você tem um filho com uma, filho com outra, e abandonou tudo. Você só está replicando, você é uma versão do seu pai melhorada, ou desculpa, piorada. Por que a gente precisa exercer o domínio próprio? Porque toda hora o passado vai tentar te acusar de alguma coisa, empurrar o que eles não querem parar. As gerações passadas de teus pais, nossos pais, erraram demais. E eles não estão felizes se a gente trouxer agora a nova natureza em Cristo Jesus, o novo homem em Cristo Jesus. Eles não ficam felizes, porque o novo homem ele vai entender que existe isso, mas não vai aceitar, porque ele vai dizer, eu sou isso hoje. Efésios 4:27 diz assim, não deixe lugar ao diabo. Quem roubava não roube mais. Passado e futuro. Quem bebia não beba mais. Ou seja, a todo momento vai vir a natureza antiga, vai vir a mistura de sangue do meu pai, vai vir a patologia da minha mãe, vai vir as rebeldias com Deus dos meus pais, dos meus avós, vai vir tudo isso. A todo momento nós somos bombardeados, mas no momento que a gente se encontra, no ponto fundamental, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, irmãos. Mas não é se encontrar, porque todo mundo se encontra. Você acha que na igreja faz o quê? Bingo, irmão? Jogo de baralho, uno? Não. Na igreja é o que? Palavra. Você está aqui agora exatamente há 1h05 me ouvindo. Eu estou te colocando no centro das decisões, estou te colocando no centro das suas emoções, estou te colocando no centro das razões, para você entender como é que você vai sair daqui dessa noite, com domínio próprio, ou exercendo tudo aquilo que o passado te mostra, que a consciência te mostra, ou você vai mais uma vez bater na ponta da mesa e dizer que para você não tem jeito, que as coisas não melhoram para você, mas Deus está dando uma oportunidade dizendo assim, meu filho, domínio próprio. Quantos de nós, irmãos, estamos à caça de alguma coisa? Quantos de nós estamos à procura de alguma coisa como Esaú estava?
Esaú estava à procura de alguma coisa, e todo mundo está à procura de alguma coisa. Verdade ou mentira, irmãos? Todo mundo está procurando alguma coisa. Quem está procurando emprego? Quem está procurando emprego? Por favor, pessoal, reage aí, vai. Quem tá, lá em cima, quem está procurando emprego? Pronto. Quem está procurando uma esposa para casar, um marido? Uma casa para comprar, um carro para comprar? Quem está procurando um problema, irmãos? Todo dia alguém procura alguma coisa. Todo dia. E todo dia tem um prato para se me oferecer. Agora, olha bem, eu nunca fiz essa comparação, por isso que eu trouxe um texto bem conhecido para me comparar. Por exemplo, Esaú não teve o domínio próprio. Se ele tivesse domínio próprio, ele não colocaria o que era dele, da descendência dele, a mercê num prato de comida. Depois ele teve que caçar novamente, tá, pessoal? Teve que ir para a mata de novo caçar, ou seja, não resolveu o problema. Ok? Assim como uma noite de droga não resolve, assim como uma noite de amor não resolve. Não estou dizendo para quem é casado, porque resolve, né? Então, falei alguma mentira ou não? Falei alguma mentira ou não? Não, para quem é solteiro, fornicador, não resolve, só piora. Depois vai ficar tudo empolado. Mas para quem é casado, resolve ou não resolve, pessoal? Pessoal, resolve ou não resolve? Se não falar de forma equivalente, vou suspender o culto de março agora de casados, hein? Resolve ou não resolve? Vocês não querem culto de casais. Agora eu fiz uma comparação entre Esaú e Jesus. Repete comigo assim, ó, necessidade, comida, sobrevivência. Qual era a questão de Esaú? Necessidade, sobrevivência. Chegou faminto, um dia. Quem, irmão, quem não chega em casa depois de um trabalho, se a janta não estiver pronta, não vai lá beliscar alguma coisa, irmão? Vai lá na geladeira, uma barra de chocolate, pum. É? Se tem uma torrada, manda para dentro, meu irmão. Alho cru, me dá, tá, tô com fome aqui. A gente precisa entender, porque rir aqui é fácil, com a barriga forrada. É muito fácil rir com a barriga forrada. É muito fácil você chegar, acabou de pôr uma churrascaria, está com o busto cheio. Aí você chega em casa, vai para casa da tua mãe visitar, depois de almoçar na churrascaria. Aí chega a sua mãe e faz aquele pudim que você gosta. Só que você comeu o churrasco, o almoço todo, também comeu sobremesa direto na churrascaria. Você chega em casa, na casa da tua mãe, você fala assim, não quero. Agora, quero ver você ir para sua casa, da sua mãe ou da sua esposa sem almoço. Ela vai dizer, calma, o almoço está saindo. Você vai fazer um anti-almoço. Você vai dar um jeito. Você vai abrir a geladeira, tem pizza dormida. Você vai esquentar. Vai ou não vai? O pão está duro, você vai dar um jeito. Você vai fazer. Você está com fome. Então a gente precisa parar e pensar. Porque rir aqui é fácil, mas diante da necessidade a gente precisa ter consciência do domínio próprio. Está comigo, pessoal? Por exemplo, você está numa dieta, não pode comer nada, por questões físicas, saudáveis, ou até mesmo medicinais. Problema de saúde, você tem uma doença. Você está com muita fome, você não pode comer doce, mas só tem doce. O que você vai fazer? Domínio próprio. Boca na bica, bebe água. São essas coisas. Irmãos, porque, peraí. Domínio próprio não dá para falar com isso se tiver tudo favorável. O domínio próprio, ele vem perante uma dificuldade, uma necessidade. Agora nós iremos apresentar uma dificuldade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, verso de número 2. Depois de passar 40 dias, Mateus capítulo 4, verso 2. Mateus capítulo 4, verso 2. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, esse texto nos remete a uma antecedência em que Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E o texto fala sobre dias, Trigueto. E o texto fala que foram 40 dias. Por que Satanás não entrou em uma semana? 14 dias, 28 dias, 30º dia. Por que Satanás entrou? Porque Satanás entra onde ele vê uma brecha, uma necessidade. E agora, o próprio Jesus, a brecha que eu digo foi a necessidade. O texto apresenta Jesus como um homem também com desejos comuns igual a nós. Então ele teve fome. Ele teve o que, pessoal? Fome.
o tentador, cumprindo o seu papel como Jacó, veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em... Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só da necessidade, não vive só do que está faltando, não vive só daquilo que não tem no momento, não vive só de necessidade, não vive só de pão, mas também vive de toda palavra, de toda promessa, de todo posicionamento, vive do domínio próprio, vive de tudo aquilo que vem da boca de Deus. Ambos tiveram fome. Aonde que nós iremos enxergar o domínio próprio? Aonde? Jesus dizendo que o homem não vivia somente de pão, mas ele não estava com fome. Presta atenção, esse pão não resolveria o problema de Jesus. Se Jesus comesse esse pão, deixaria de ser Jesus? Sim ou não? Pessoal, sim ou não? Claro que não. Mas se Jesus tivesse transformado essa pedra em pão, como é que você olharia para esse texto hoje? Você ia dizer assim: Jesus fez, vou fazer também. Quantos não iam dar um jeitinho se Jesus tivesse dado um jeitinho momentâneo? E o texto diz claramente que veio de Satanás. Aí a gente vai dizer, fazer aliança errada. Não, Jesus fez uma aliança com o diabo, comendo um pão, o diabo mandou transformar. Ah, mas o outro lá, o dinheiro é roubado, vou fazer também. É do caminhão que tombou, vou fazer também. É do não sei o que, ilícito, vou fazer também, porque Jesus também deu um jeitinho. Então até aquilo que ele poderia fazer e ainda continuar sendo um Deus, ele não fez, protegendo cada um de nós. Surreal. Surreal. Ele me protegeu para que não abra as bestas e fale assim: não, peraí, está escrito aqui, baseado nisso aqui, eu posso fazer uma aliançazinha. Você acabou de dizer que ele não ia deixar de ser Jesus, sim ou não? Agora, se ele transformasse, me responda com toda sinceridade. Finge que você é uma pessoa sincera. Me responda com toda sinceridade. Se o texto mostrasse que Jesus transformou as pedras em pães, quem ia ficar feliz, levanta a mão. Eu apliquei isso em você, porque se Jesus transforma, a gente também pode. Todos nós estaríamos agora com a consciência tranquila. Posso morar junto e não preciso casar. Posso conhecer alguém, não preciso fazer corte. Posso congregar na igreja, não preciso dar dízimo. A gente ia arrumar um monte de linha. Que inteligência. Não mudou quem é ele e não ia mudar quem é, mas ele olhou para a nossa fraqueza. Olhou para nós, olhou para os nossos dias. Nem só de pão viverá o homem. Está comigo aí, não? Dá um abraço carinhoso no seu Jacozinho que está do seu lado aí. Aleluia. Dá um abraço aí nesse irmão. Romanos 8, verso 12. Já estou acabando, vai embora não. Romanos 8, verso 12. Portanto, irmãos, se vocês não têm de fazer o que sua natureza lhe pede, portanto, irmãos, vocês não têm, desculpa, eu li errado. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que essa natureza humana pede, porque se vivem de acordo com as exigências dela, morrerão. Serão contudo, pelo poder do Espírito Santo fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Ou seja, se eu me negar eu tenho vida, mas se eu me aceitar eu tenho morte. Não, porque é o meu bem-estar, sabe? Meu corpo, minhas regras. Se eu me aceitar eu morro, mas se eu mesmo me repreender, eu vivo. Olha que coisa incrível. Está comigo aí, pessoal? Verso 14, por favor, todos leiam junto. Por quê? São o quê? Quem é filho de Deus? Qual a forma que eu sou filho de Deus? Guiado por... O que é guiado? Já não vivo mais eu. O diabo está aí no seu ouvido agora, mas você vai transformar aquela pedra em pão amanhã? Isso é guiado pelo Espírito de Deus? Isso é guiado? Isso é obediente? Quantos de vocês, 60% da igreja entrou aqui com práticas pecaminosas, que não abandonaram ainda, já cometeram pela segunda, terceira e quarta vez e não querem abandonar? E você vai dizer que isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quando é guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmão, minha natureza humana, ela é extinta.
Ou seja, eu já não consigo mais ser um homem comum. Me incomoda as coisas erradas. E se as coisas erradas não te incomodam, você não nasceu de novo. Pastor, mas eu já fui batizado. Símbolo. Eu já fui para o encontro, desperdício de fim de semana. Mas eu estou na igreja há 10 anos. Poderia estar em outro lugar. Porque nesses lugares no qual nós estamos falando, desde o compromisso de um batismo, a um compromisso de uma congregação, de congregar, a um compromisso de ir a um encontro, eu tenho que despertar em mim mudanças. O cristão, ele é reconhecido pelas mudanças que ele faz. Quando Jesus chama Pedro, o que ele faz? Não será mais. E tem gente que Jesus chamou e continua sendo. Não será mais pescadores de homens, de peixe. Agora será pescador de homens. Ele mudou a profissão de todos. Isso mostra para a gente, nossos dias hoje, aonde você trabalha, Jesus também ia te tirar de lá. Você faz pelo dinheiro, você se suja pelo dinheiro, mas Jesus vai falar assim, não quero mais. O que o Mateus era, irmão? Cobrador de impostos. De que forma? Era Polícia Federal Gospel. Não pagava os impostos a Roma. Os cobradores de impostos iam lá e ia cobrar com o mandato. Não aceitava o saduceu, ia lá, sentava o sarrafo lá. Ó. Ou seja, alguém apanhava, alguém levava um filho a ficar à mercê, refém como escravo, porque o Mateus da vida passou lá e não deu quitação. A pessoa não tinha, não teve misericórdia. E aí, irmãos? Você está entendendo? Jesus, nos nossos dias hoje, nossa vida ia ser toda bagunçada para o lado bom. Mas precisa que ele esteja aqui, irmãos? Não a memória dele, a palavra já não é bastante para a gente, irmãos? Saber que ele vive, saber que ele não está mais no túmulo, saber que ele está no trono, já não é o bastante para a gente, irmãos? Será que vai ter que andar com um crucifixo no peito para saber que Jesus está na sua vida? É esse Jesus todo minguado? Esquisito, igual um grilo? É ou não é, irmãos? Olhar para aquela figura me dá pavor. Pastor, respeita. Irmão, não tem como respeitar, a cruz está vazia, irmãos. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, ele ressuscitou. Ele está no trono, irmãos. Alguém guarda uma foto de um parente num caixão? E por que guardar um crucifixo? Faz um pôster. Morreu a mamãe, bota na sala um pôster, mamãe dentro do caixão. Se a mãe não fica, por que Jesus tem que ficar? Provérbios capítulo 23, verso 29. Acabando. Provérbios capítulo 23, verso 29. Posso ler, irmãos? Resposta para o culto de quarta-feira passada. Quem se sente angustiado e triste? Que vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem olhos sempre vermelhos? Resposta, verso 30. Aquele que passa horas tomando o quê? Vinho, experimentando bebidas. O texto dá uma resposta para o que nós ouvimos aqui no último culto. Uma pessoa que está em busca de embriaguez, de uma bebida alcoólica, ela tem todos esses sintomas no qual está aqui. Angustiado e triste, brigando e se queixando, sofre sofrimentos desnecessários e tem olhos sempre vermelhos. Fulano bebeu? Não, o olho vermelho. Fulano, você está bem? Não, o olho vermelho, maconha até o tutano no olho. Pessoas que vivem baseadas numa vida tóxicas, de qualquer coisa contaminada, estão vazias da pessoa do Espírito Santo, estão preenchendo aquilo que Deus queria ocupar o espaço com coisas do mundo. Então são aqueles que passam horas com vinho, experimentando bebidas fortes. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Imoralidade. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta tanto o corpo quanto esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio. Repete comigo, a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Quem já ouviu falar do HIV? HIV é AIDS, irmão. AIDS. AIDS, ela chegou aqui, dizem, no meio de um show de Rock in Rio, veio de fora, deportada, tudo.
A AIDS, irmãos, ela é transmitida sexualmente pelo sexo anal. A maioria deles, homem com homem. Penso eu, contaminado também pelo sangue. Penso eu, se Deus colocou um mandamento em Êxodo capítulo 20, para não cobiçarmos e desejarmos a mulher do nosso próximo, o que Deus está falando para a gente? Não quero que você pegue doença sexualmente transmissível. Deus colocou uma lei e uma ordem, cada um tem a sua própria mulher. E quando eu tenho a imoralidade sexual, eu estou à mercê das doenças que Deus criou, não para me matar, para me precaver e me prevenir, dizendo: meu filho, se você se alimentar fora, tem isso resultado para você. Comprovadamente, a teoria é essa, e pronto, acabou. Aí o Senhor colocou o marido para uma mulher só para um marido. Aí o homem quer ter duas. Aí o homem quer transar com outro homem. Aí pega a relação com outra, pega uma doença sexualmente transmissível, aí leva para a esposa de casa. Aí um está doente, ou descobriu que está doente, aí um passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. E o diabo está fazendo o inferno na vida das pessoas, por quê? Porque estão quebrando a regra doméstica. Lealdade, fidelidade conjugal, domínio próprio. Se não consegue se conter, case-se. Se casar, seja leal à sua mulher, ao seu marido. Hebreus capítulo 13, verso 4. Venerado entre todos é o matrimônio e o leito conjugal, sem mancha, sem mácula, sem ruga, porque aos devassos, aos soberbos, aos adúlteros, Deus os julgará. Matrimônio é símbolo de santidade. Domínio próprio, contente-se com a sua mulher. Domínio próprio, relações permitidas com Deus, debaixo do santo matrimônio conjugal, chamado instituição, casamento, legítima pelo governo, legítima pela igreja. É homem casar com a mulher, é mulher casar com o homem. Controle-se, domínio próprio. Está comigo aí, não? Para finalizar, a última colocação que nós encontramos aqui, ela nos surpreende tamanha a elasticidade desse versículo. Provérbios capítulo 25, verso 28. Provérbios 25, 28. Eu sei que para vocês não é fácil ouvir isso. E também não, nada fácil para mim dizer essas coisas. Tantas pessoas em que a gente olha, aqui são pessoas nobres, honrosas, mas quantos outros também ainda escondem as suas imoralidades debaixo do seu nariz. A gente viu uma cena de Marajó. Eu já conheci casos aqui, até de nossa igreja, de crianças serem abusadas por avós, mas é o vozinho de cabeça branca, imoral na sexualidade, perverso nas suas atitudes, ausência de domínio próprio. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem mais. Que uma cidade sem muro, ela está à mercê. Qualquer um invasor a obtém, a vence sem muita estratégia de guerra, sem muito armamento. Se não tem muro, não tem guarda. Você conhece a cidade de Jericó? Era uma cidade murada. Dizem que a sua espessura do seu muro dava equivalente a 5 metros de largura do seu muro. A sua altura absurda. Para entrar em Jericó, Deus teve que sacudir aquela cidade para que Josué e o seu povo entrassem lá. Uma cidade sem muro é como você estivesse sem roupa, todo mundo vê a sua nudez. É como se o celular não tivesse mais senha. É como se a sua vida não tivesse mais regra. Todos nós podemos contemplar essa palavra de cidade e aplicar. Qual a área da minha vida? Quais são os pensamentos? Quais são as atitudes, desejos que ainda não murei? Que ainda não cerquei? Presta atenção numa coisa. Quando Satanás vai invadir a vida de Jó, olha o relato que Satanás dá. Tu também abençoaste ele com tudo, cercaste ele com teus muros. Vou repetir mais uma vez.
Antes de Satanás invadir a vida de Jó e causar destruição e pânico, dizimando seus filhos, todos os seus bens que ele tinha, o relato do diabo é: tu também o cerca com os teus muros. Se você não tiver as muralhas do Senhor, você não tem o Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia que nela não trabalha. Se você não tem muros, se você não cerca a sua vida, se você não cerca o seu sentimento, se você não cerca o seu levantar, o seu deitar, as suas escolhas, se você não cerca os seus filhos, se você não cerca o seu marido, se você não cerca a sua esposa, se você não cerca a sua célula, se você não cerca a sua igreja, se você não cerca a santidade, irmãos, o diabo não tem dificuldade. Não é o diabo que é forte, é você que é sem regra demais. Cá para nós, irmãos, o diabo é forte? É. Mas ao mesmo tempo ele é fraco. Por que ele é fraco? Porque ele é forte quando ele é contra mim. Por que eu sou, irmão? O cara tentou lutar contra Deus. Pô, é mais um bambão lutando com popó. O cara falou assim: vou arquitetar, vou lutar contra Deus. Irmão, você tem noção do que é isso? Ele, na mente dele, ele viu uma possibilidade de ganhar de Deus. Teve guerra? Teve luta? Deus expulsou? Você viu Deus brigando? Não. Então, Satanás, para mim, ele é forte. Quanto eles derrubou? Chegou na casa de Davi. Davi estava na sacada da varanda. Satanás falou assim: está sem muro. Por quê? Porque era tempo dos reis estar na guerra. Mas Davi estava em casa. Uma pessoa, se ela estiver no lugar errado, ela está sem muro. Aí Satanás vê Davi sem muro, o que ele faz? Desejo. Davi não teve o autocontrole, foi lá e olhou Betseba e pegou Betseba. Satanás brincou na casa de Davi. Um irmão cometeu um incesto com a irmã, transaram. Os filhos de Davi quiseram matar. Um matou ao outro em ciúme da irmã, em revelia pela ação que ele havia cometido. Então, irmãos, nós precisamos levantar muros em nossas vidas. Se nós não tivéssemos as muralhas de Deus em nossas vidas, irmãos, só hoje no mesmo lugar, 2 fuzil pararam em uma carreta de carro. Se não for o muro do Senhor, o inimigo vai te enxergar. Aí você fica com medo de comprar carro, por quê? Porque está cheio de bandido. Irmão, pessoas desprotegidas têm medo até de Fusca. Pessoas desprotegidas, não, vou sair de Fusca não, porque está todo mundo roubando até Fusca. Pessoas, irmão, que têm as muralhas de Deus podem gozar de uma vida plena. Por quê? Porque é uma obediência na sua vida. Se acontecer alguma coisa, Deus está querendo ensinar alguma coisa, fazer alguma coisa. Deus trabalha com sinais também, ainda que eles sejam sinais que a gente não faça a leitura na hora, no momento. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, permita-me terminar dessa forma. Crie muralhas ao seu redor. Sua mente não é um campo vazio. Satanás não pode colocar os pensamentos